pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao canal Sala dos Mestres. Eu sou o professor Guilherme, também conhecido como Gypsy, e vim aqui para mais essa aula. Uma aula rápida, só para você aí que está pesquisando semelhança de triângulos. Tudo bem? Não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, seja membro e receba em primeira mão as notificações das nossas aulas, das nossas videoaulas. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com semelhança de triângulos. Beleza? Então vamos seguir aí para algumas dicas para você que está à procura desta aula. Pessoal, então vamos lá para essa aula rápida aí de semelhança de triângulos. Então, galerinha, estamos aqui para mostrar para você, tá, a semelhança de dois triângulos para a gente fazer a proporção entre os lados, ok? Não vamos, aprofundar em casos de semelhança nem nada. Nós vamos definir o que são triângulos semelhantes e vamos fazer um exercício rapidinho, ok? Então vou mostrar quando dois triângulos são semelhantes, o que nós devemos procurar para que isso ocorra. Tudo bem? Então vamos seguir. Primeiro passo, tá? Definição. Então vamos lá. Dois triângulos são semelhantes se somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, ângulos iguais, certo? E os lados correspondentes proporcionais. Pessoal, então vamos lá. Se eu te der dois triângulos, como eu vou saber se eles são semelhantes? Galerinha, é simples. Vamos lá, Vamos supor que dentro desses dois triângulos eu tenha dois ângulos, dois ângulos. O primeiro aqui, o ângulo A, ok? E aqui no triângulo DEF, a gente tem o ângulo D. Vamos supor que eles sejam congruentes, ou seja, iguais, de mesma medida, ok? E também no triângulo ABC eu tenho um ângulo aqui B, certo? Que eu vou pintar ele de roxo. Então vamos colorir bem para você entender melhor. Tudo bem? E aqui no ângulo E do triângulo DF, vamos supor que eu também tenha um ângulo roxo. Conclusão. Em dois triângulos, a gente sabe que a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Correto? Logo, o terceiro ângulo tem que ter o quê? Mesma medida para os dois triângulos. Então, o ângulo C, no triângulo maior, que você enxerga aí, e o ângulo F, no triângulo DEF, eles serão o quê? Iguais. Então, o que eu estou procurando entender aqui junto com vocês? Eu estou procurando dois ângulos. Se eu tenho dois ângulos em dois triângulos que são iguais, certo? No caso, o ângulo A e o ângulo B no triângulo grande e no triângulo menor, o ângulo D e o ângulo E, concluímos que eles são iguais, logo o terceiro ângulo também vai ser igual. Conclusão disso tudo, os dois triângulos são semelhantes. Os lados correspondentes a esses ângulos, a gente vai ver que são o quê? Proporcionais. Tudo bem? Então vamos seguir. Vamos lá, Então se, nós pintamos, o primeiro ângulo lá, o ângulo A, certo? O ângulo A, a gente pintou ele de vermelho, certo? O ângulo D também pintamos de vermelho, certo? Vamos fazer de vermelho para você ver melhor. Pessoal, brincadeiras à parte, nós temos o ângulo B do triângulo maior, também roxo, certo? Igual o ângulo E do triângulo DF. E assim, o ângulo C, a mesma coisa do que o ângulo F, certo? Vamos pintar ele de verde, ok? Então tá lá, pintamos de verde. Conclusão, que a gente tira. Os lados que são vistos pelos ângulos de mesma cor são sempre proporcionais. Como assim, professor? Vamos lá. O lado AB, ele é visto pelo ângulo C, no triângulo maior. Ou seja, ângulo verde enxerga lado verde, certo? O lado DE
também estou pintando ele de verde porque ele é visto pelo ângulo F, que também é verde. Bom, o ângulo B, certo, que é roxo, ele enxerga o lado roxo, que é o lado AC do triângulo ABC. Consequentemente, no outro triângulo, quem vai enxergar o lado DF? O mesmo ângulo roxo, o ângulo B. Tudo bem? Então, a gente está pintando de verde o que é visto pelo ângulo verde. O que é roxo, certo? Vê lado roxo. Beleza? O que é ângulo roxo, vê lado roxo. E, por fim, o que é ângulo vermelho, enxerga lado vermelho. Tudo bem? Sabemos, então, que esses triângulos são semelhantes, ok? Se eles são semelhantes, a gente tem esses lados todos o quê? Proporcionais. Então, AB sobre DE vai ser igual a AC sobre DF, que é igual a BC sobre EF. Isso tudo é sempre igual a K, que é a nossa constante de semelhança, pessoal. Agora, uma informação importante. Caso a constante de semelhança K seja igual a 1, a conclusão que a gente tira é que os dois triângulos são o quê? Então vamos escrever aqui, ó, se K é igual a 1, os dois triângulos, na verdade, a gente nem fala que eles são semelhantes mais, e sim congruentes. Por quê? Porque se K é igual a 1, o que nós temos? Que os segmentos correspondentes são sempre iguais, certo? Porque para dividir dois números e o resultado ser 1, a gente conclui que o AB é igual ao lado DE, que o lado AC é igual, deixa eu colocar aqui o segmento, tudo bonitinho, é igual ao lado DF, ok? E que o lado BC é igual ao lado EF. Tudo bem? Então, isso me dá o quê? Dois triângulos, na verdade, que são o quê? Congruentes, beleza? Então, os triângulos, nesse caso, seriam congruentes, ok? Então, vamos escrever aqui, triângulos congruentes. Congruentes. Belezinha? Então, se os dois triângulos são congruentes, certo? K é igual a 1. Mas o foco nosso não é em triângulos congruentes, e sim só na semelhança. Dica é, procure dois ângulos o quê? Iguais, pessoal. Se dois ângulos são iguais, o terceiro é igual, a gente já consegue fazer a proporção. Beleza? Então, uma dica aí de um exercício da FUVEST, que se você acompanha aqui o canal, eu já dei a dica como você faz ele rapidinho. Mas vamos lá, vamos fazer a semelhança aí para você aprender a buscar a semelhança entre dois triângulos. Um marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 12 cm e 35 cm. A partir desta peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que um dos ângulos retos do quadrado coincida com o ângulo reto do triângulo. A medida do lado do quadrado desejado pelo marceneiro está mais próxima de 8, 8,5, 9, 9,5 ou 10 centímetros. Pessoal, o que a gente tem que imaginar então? Eu já coloquei os vértices, certo? Já coloquei aí o triângulo ABC, certo? Que é o que o marceneiro tem. E aí ele quer extrair o maior quadrado possível, sendo esse quadrado com um ângulo. Ó, já vamos até marcar aqui, ó, com o ângulo reto do quadrado, ó, coincidindo com o ângulo reto do triângulo retângulo. O triângulo retângulo tem um ângulo reto, que é o ângulo do vértice A. Tudo bem? Agora, aqui nós temos um quadrado. Todos os lados são iguais. Todos os ângulos são retos iguais a 90 graus. Beleza, pessoal? Então, não pode esquecer dessas informações. Beleza? Agora, vamos lá. Ele forneceu para nós os dois catetos. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o cateto maior, certo? Que o exercício nos disse que corresponde a 35 centímetros, ok? Por enquanto, não vou colocar nenhuma unidade aqui para vocês. No final, a gente responde, ok? E aqui o outro cateto medindo 12 centímetros. Vou colocar aqui o 12. Belezinha? Agora, veja bem. Você tem dentro desse triângulo retângulo ABC, você tem ainda formado mais dois triângulos.
Vamos mostrar que esses dois triângulos, eles são o que, gente? Eles também são semelhantes a esse grandão. Por quê? Primeiro, vamos lá. O triângulo grande que eu me refiro é o triângulo que eu tenho, o ABC. Ele tem um ângulo de 90. Repare que esse triângulo aqui do lado, ó, porque se o ângulo interno aqui do quadrado é 90, esse ângulo aqui também tem que ser reto, né? Esse ângulo em F do triângulo BEF. Esse ângulo aqui também, ó, o ângulo em D aqui do vértice D do menor triângulo aqui em cima, que é o CDE, também tem que ser reto. Tudo bem? Bom, então, os triângulos, por enquanto, eles compartilham de um mesmo quê? Um mesmo ângulo de 90 graus. Agora, reparem, se eu pintar esse ângulo aqui de verde, esse ângulo aqui de verde, o do vértice B, nós temos um triângulo ABC com um ângulo de 90 no vértice A e um ângulo verde no vértice B, certo? Tudo bem? Só que se você reparar o triângulo BEF, ele também tem um ângulo de 90 e um ângulo verde. Logo, o terceiro ângulo também vai ter o quê? A mesma medida. Tudo bem? Então vamos pintar o ângulo aqui de roxo. Esse ângulo aqui vai ser roxo, certo? Assim como o ângulo C também vai ser roxo. Ok? O ângulo C também vai ser roxo. Conclusão. O triângulo ABC e o triângulo BEF são semelhantes. Agora, reparem no pequenininho aqui em cima. Acontece a mesma coisa. O triângulo grande tem um ângulo de 90, um roxo e um verde. O pequenininho, por enquanto, ele tem um 90 e um roxo. Logo, eu posso pintar o terceiro ângulo dele a mesma cor, certo? Do triângulo grandão. Também é verde. Ó. Esse ângulo aqui também é verde. Logo, nós podemos fazer a semelhança entre o triângulo ABC, que é o grandão, certo? E o pequenininho, que é o CDE, ou o BEF, como você quiser. Ok? Eu vou fazer a semelhança entre o menorzinho lá em cima. Então, vou escrever assim, ó, triângulo, certo? Vou colocar na ordem, ângulo vermelho D, certo? Ângulo verde E, certo? Ângulo roxo C. Semelhante ao triângulo. Vamos para o triângulo grandão. Ângulo vermelho, 90 graus, A. Ângulo verde, B. E ângulo roxo, C. Tudo bem? Beleza? Agora, como ele está pedindo o lado do nosso quadrado, eu vou chamar o lado do nosso quadrado de x. Vou chamar o lado do nosso quadrado de x. Então, todos os lados do quadrado são o quê? De mesma medida. Pessoal, eu vou precisar desse cateto CD, do triângulo menorzinho, né? Que é o DEC, que a gente chamou. Quanto que ele mede? Bom, todo esse lado AC mede 12. Eu tenho uma parte que é o lado quadrado, que é o AD, que mede x. Então, aqui em cima tem que medir 12 menos x. Belezinha? Então, agora vamos para a nossa resolução. Vamos fazer as proporções dos lados e terminar essa conta. Então, vamos para a seguinte situação. Se os dois triângulos são semelhantes, o que a gente vai escrever? Olha, no triângulo menor, eu vou começar. O ângulo verde, ele enxerga qual lado? O ângulo verde, ele enxerga o lado 12 menos x. Ele enxerga o lado 12 menos x. Agora, e o ângulo verde no triângulo grandão? O triângulo grandão, ele enxerga o 12, certo? Ele enxerga o 12. Agora, não vamos falar sobre o ângulo de 90, porque não me interessa aí a hipotenusa dos dois triângulos. O que me interessa é quem está de frente para o ângulo roxo. Para o ângulo roxo, no triângulo menorzinho, que é o ângulo C, ele enxerga o x, que é o lado do quadrado também. Certo? Já no triângulo grandão, o ângulo roxo enxerga o 35 centímetros. Beleza? Bom, gente, agora é resolver a continha, né? Então, eu vou ficar com 12 vezes x, multiplicando cruzado, igual a 35 vezes 12 menos x. Ok? Vezes 12 menos x. Bom, fazendo essa conta, então eu tenho 12x igual. Agora tem que distribuir esse 35. Ó, 35, vou multiplicar o 12 e vou multiplicar o menos x. Então, 35 vezes 12 é 420, pessoal.
menos 35x, ok? Vou passar esse 35x somando com 12x, então vou ficar com 12x mais 35x, igual a 420. Bom, conclusão, 12x mais 35x, a gente vai ficar com 47x, igual a 420. Então, nosso x é 420 dividido por 47. Galerinha, resposta do nosso exercício vai dar aproximadamente 9 centímetros. É próximo de 9 centímetros, ok? Agora, feito a semelhança, feito o exercício pela semelhança, eu quero que você relembre um vídeo de 1 minuto, um shorts que a gente fez. A dica mestra, a primeira gravada por mim. Amigos do canal Sala dos Mestres, veja essa dica mestre monstruosa para você. Toda vez que você tem um triângulo retângulo, certo? De catetos, nesse caso chamamos de A e B. Só os catetos, não interessa a hipotenusa. Pessoal, temos um quadrado de lado x inscrito nesse triângulo retângulo. A dica mestra de hoje é: para calcular esse x, basta que você pegue os catetos A e B, multiplique eles e divida pela soma desses catetos. Essa é a famosa dica. O produto pela soma, o lado do quadrado x é sempre igual ao produto pela soma dos catetos desse triângulo retângulo, pessoal. Pessoal, você não pode esquecer, se eu tenho um quadrado, certo? Sempre dentro, de um triângulo retângulo, que é o que a gente viu aqui, certo? O que você não pode, não deve esquecer. O que você não pode, não deve esquecer. Para você resolver rápido. A dica é você resolver rápido. Vamos lembrar? O lado do quadrado, que é x, ele é o produto pela soma dos catetos do nosso triângulo. Você não pode esquecer. Sabendo que, produto pela soma, certo? E quem é o produto pela soma, gente? O produto pela soma é pegar os dois catetos, 12 e o 35, e multiplicar. E dividir pela soma deles. Que foi o que a gente fez no exercício. Então, o que a gente faz para resolver rápido? A gente faz 12 vezes 35 dividido por 12 mais 35. Essa é aquela dica para você não, certo? Fazer todo o processo da semelhança, tudo bem? Então, assim, a gente explica o que é a semelhança, mas também dá dica para você, vestibulando, que quer resolver esse exercício de maneira rápida, beleza? Então, 12 vezes 35, 420, 12 mais 35, 47. Resposta, o x chega próximo lá dos 9 centímetros. Então, gente, esta aqui é a dica, certo? Produto pela soma, certo? Produto pela soma. Não esqueça disso. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço a todos. A gente se vê num próximo momento.